Qual a importância da inovação para o futuro do setor do saneamento e como tem sido a experiência na pesquisa e aplicação de soluções inovadoras? Por que o setor de saneamento brasileiro ainda enfrenta dificuldades para implementar e escalar inovações, especialmente na área de perdas de água? Quais as tendências de inovação mais promissoras para revolucionar a gestão de perdas nos próximos anos? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema da inovação e das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Pierre e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou está procurando conteúdo sobre perdas, esse é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias e contar algumas histórias, e ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado, que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que também querem fazer a diferença no saneamento, que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Então eu te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo para fazer a sua parte nessa missão de espalhar o uso consciente da água. Hoje o nosso tema será inovação aplicada ao saneamento, transformando a gestão de perdas. Nosso convidado especial será o Dr. Thiago Schornack. O Thiago é profissional com formação acadêmica excepcional e vasta experiência em inovação aplicada ao setor de saneamento. É pós-doutorando em Engenharia do Conhecimento, PhD em Engenharia de Gestão e Conhecimento, mestrado em Saúde e Meio Ambiente, MBA em Gestão e Transformação Digital, tem graduação em Engenharia de Produção, é diretor adjunto da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, coordenador do Fórum de Gestão, Conhecimento e Inovação no Saneamento, é gerente de risco, conformidade e inovação na Companhia Águas de Joinville. É consultor, avaliador e mentor em diversos programas e movimentos voltados à gestão da inovação no Brasil e também no exterior. Recentemente desenvolveu uma tese sobre inovação aplicada ao saneamento, trazendo insights valiosos sobre como transformar e modernizar o setor através de soluções inovadoras. Sua abordagem multidisciplinar e visão estratégica fazem dele uma referência quando o assunto é pensar o futuro do saneamento de forma inovadora e sustentável. Então estaremos batendo um papo aqui com um profissional que está na vanguarda da pesquisa em inovação no saneamento e que tem muito a nos ensinar sobre como podemos revolucionar a gestão de perdas através de abordagens e tecnologias. Além disso, trata-se de uma pessoa extremamente gentil que se dispôs a estar aqui hoje e compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento conosco. Boa noite, Thiago. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E para começarmos, por favor, se apresente, explique para a nossa audiência aí, por gentileza, qual a importância da inovação para o futuro do setor do saneamento e como que tem sido a tua experiência na pesquisa e aplicação aí de soluções inovadoras. Seja bem-vindo, Thiago, a palavra está contigo. Legal, Piero, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra participar aí do Perda Zero, uma iniciativa aí fantástica, né, para centralizar e para deixar, né, de uma forma qualificada, né, informações relacionadas a um tema que é extremamente estratégico no saneamento, que diz respeito às perdas, né, as perdas de água. Então, isso com certeza vai ser um material bem rico aí para quem busca justamente, né, alternativas aí nesse desafio de chegar aos 25%, né, ou menos, né, até 2033, aí, conforme aí as normas de referência da ANA. Então, Piero, respondendo a pergunta, né, vou me apresentar, né, eu trabalho na Companhia Água Joinville, né, e eu não trabalho especificamente, né, com gestão de perdas, trabalho com inovação, mas a gente tem recebido sempre muitas demandas, sejam internas ou sejam externas, né, às vezes tecnologia, às vezes novos métodos, softwares, né, então a gente sempre faz essa ponte com a nossa equipe. Temos uma equipe muito capacitada, muito qualificada na empresa. A gente tem conseguido aí, ao longo do tempo, né, embora a gente seja ainda uma empresa jovem, né, empresa jovem, é um adolescente, nós temos 20 anos, né, mas a gente acabou assumindo a empresa, né, com um índice bastante elevado de perdas, né, como se bem sabe, né, ela é muito desafiadora, né, para que seja reduzida, especialmente por causa dos ativos, né, que envolve, né, tubulações antigas, equipamentos que são extremamente sofisticados, complexos, né, a própria geografia, né, que tem que ser considerada, enfim, tem N variáveis que acabam tornando desafiador nesse processo aí de gradativamente reduzir as perdas. Então,
eu trabalho, né, na gerência de riscos, conformidade e inovação, e a gente tem apoiado aí várias ações envolvendo, né, a inovação, seja de tecnologia, seja de processo, seja de gestão, né, no que tange aí as perdas de água. E respondendo então a pergunta, né, específica, talvez hoje o maior desafio, né, que a gente tem no saneamento, no que diz respeito, né, à questão da inovação, é justamente fazer diferente do que foi feito até então, né? Se a gente for ver, a gente ainda é um país, infelizmente, que a gente está muito mal, né, no ranking de saneamento. A gente não priorizou, né, uma série de investimentos necessários aí no transcorrer, né, das últimas décadas, né? Então, tanto em termos de abastecimento, né, onde tem mais de 30 milhões de pessoas, né, que não têm acesso à água potável, temos quase metade da população sem acesso, né, a esgotamento sanitário. Então, isso nos coloca até na América, né, América Latina, na retaguarda, né, nos coloca, apesar de a gente ter evoluído em outros aspectos, né, até o nosso IDH, né, tem gradativamente melhorado, o próprio saneamento também tem, né, o que tem impactado também, mas a gente ainda né, não se encontra num patamar assim, de países emergentes. Então, se a gente fizer da mesma forma, né, a gente vai colher os mesmos resultados. Então, a gente precisa fazer diferente. Fazer diferente é inovar. Então, nesse sentido, a inovação ela é essencial, ela é obrigatória, né? Ela não é nenhuma questão de boa prática, ela precisa ser considerada, né? Então, a ideia hoje aqui é compartilhar um pouquinho de métodos, né, de casos de sucesso envolvendo, né, o fazer diferente, para que a gente possa, então, nesse curto espaço de tempo que temos, né, as empresas de saneamento, buscar, né, o que nos falta em termos, principalmente, né, de cobertura de esgoto, né, e no que tange especificamente, né, na redução dos índices de perdas, que hoje, né, a gente tem, até essa é interessante, né, a gente teve uma mudança agora de métrica e ela aumentou bastante na última edição, né, dos dados do Sinisa, mas foi por mudança de métrica, né, provavelmente. Então, ela saiu de 35%, foi para quase 46%. Então, a gente, vamos dizer ali, né, que a gente tem uma média, então, de um pouco menos de 40%, né, de perdas, né, se for considerar uma média das duas métricas, né, que saiu não pode mais considerar água de serviço, né, na redução. Então, mas de qualquer maneira, 40% é um número bastante elevado, e a gente precisa inovar, né, para encontrar alternativas para poder, né, chegar aí aos 25%, né, que seria o nível econômico de perdas, né, aceitável aí pela Agência Reguladora Nacional, né, nossa ANA. Então, acho que, né, a primeira questão é justamente essa, né, a inovação ela precisa, né, ser considerada aí no âmbito do saneamento, porque a gente precisa fazer diferente. Eu acho que seria interessante, sim, Thiago, a gente conversar um pouquinho das tuas experiências aí, como é que tem sido na companhia, instrumentos aí que eventualmente tenham facilitado, né, a aplicação da inovação no saneamento, as dificuldades, enfim, compartilhar um pouco do que tu entender que é importante de compartilhar, né, do caso específico de vocês, né? Então, a gente tem na companhia um escritório de inovação que se chama InovaCard, né? Ele é uma espécie de hub, ele funciona como a gente sempre, né, faz uma relação, um organismo, né, que ele recebe dores, recebe demandas, e ele busca alternativas, soluções, internamente e externamente, para poder sanar, né, essas demandas, né? Então, é um hub, né? Então, a gente tem trabalhado fortemente aí com uma série de demandas recebidas, inclusive várias relacionadas às perdas. Porém, as áreas também, né? A gente sabe que perdas de água, ela é de toda a empresa, ela envolve, né, atividades, lógico, algumas atividades mais diretas, né, com impacto bastante substancial de algumas áreas, mas ela é uma dor, né, que pode ser curada com, né, o apoio aí de várias áreas, cada qual, né, com a sua contribuição. Mas, lógico, né, dentro das perdas reais, a gente tem muito mais ação, né,
das áreas de abastecimento, de redes de ramal, o pessoal que trabalha com serviços, né, manutenção, né, o pessoal de eletromecânica. A gente tem, no âmbito, né, da gestão de perdas aparentes, temos a atuação das áreas, né, de faturamento, cobrança, fiscalização, temos a parte de caça-fraudes, a parte de substituição de hidrômetros, de medição, né, temos várias ações relativas, né, à atuação em áreas irregulares, né, para poder disponibilizar água, as ações de cunho social, né, para evitar que haja, né, aí ligações clandestinas, o bypass, que as pessoas tenham, de fato, condição de acesso. Ou seja, a gente tem ações aí de várias áreas, e por isso, muitas das áreas, elas acabam, às vezes, buscando soluções inovadoras por conta própria também, né, e nós temos várias boas ações, né, que são encabeçadas pelas próprias áreas. Mas, especificamente, né, do nosso escritório, né, a gente fez já alguns testes, né, porque isso é uma coisa bem importante. A gente fala assim, qual é a diferença, né, da melhoria para a inovação? Porque melhorar, todo mundo tem que, né, melhorar do ponto de vista um novo sistema, né, botar um novo método de macromedição, uma nova tecnologia, um novo método de calibração, ou seja, né, isso naturalmente faz parte do que a gente chama de melhoria contínua. A inovação, diferentemente, né, embora seja uma melhoria também, mas ela tem um aspecto que é o teste. Quer dizer, algo que você não sabe se vai funcionar. Quer dizer, algo que você precisa prototipar, aplicar muitas vezes em escala reduzida, né, escala piloto, para saber se vai funcionar. E muitas das vezes não funciona, muitas vezes tem que pivotar, voltar. Então eu vou falar um pouquinho mais, né, de situações que a gente buscou inovar, né, buscou fazer o diferente, embora, né, algumas coisas elas têm um limiar ali da melhoria, né, daquilo que é necessário fazer, que a gente sabe que em outras empresas funcionou, que a gente vai buscar implementar, e coisas que a gente, né, eventualmente está testando. Então, no tocante a perdas, né, a gente tem recebido muito, né, demandas relativas à questão da pressão, né? Talvez hoje o maior problema que a gente tem não diz mais respeito, né, à questão das perdas aparentes. A gente dá um foco muito grande, tem um trabalho muito legal, né? Mas hoje, né, a gente tem focado bastante na questão das perdas físicas, né, as perdas reais, especificamente no que tange, né, o que reflete no vazamento. Né? E o que reflete em vazamento, basicamente, está relacionado à qualidade do material, da rede em si, né? Redes antigas tendem, né, a vazar mais, mal assentadas, né? Serviços que não foram bem realizados no que tange a equipamentos e materiais utilizados, mas, né, fortemente ligado à pressão. Né? Então, quanto maior a pressão, maior a tendência também de vazar. E o vazamento, né, ele acontece em percentual, né, muito mais nos ramais do que em redes. Né? Embora, lógico, os de redes eles são muito mais substancial do ponto de vista, né, do quanto vaza, né, por segundo, né? Mas se a gente for pegar todas as quantidades de ramais, né, que a gente verifica, né, vazamentos, a gente tem, sei lá, 90% em ramais. Por isso que a gente tem, né, uma ação, que é uma ação de melhoria que a gente já vem adotando, que é sempre que a gente vai fazer uma intervenção, né, um conserto, num ramal, fazer a troca de pelo menos 70% é o número que a gente trabalha, né? Então, 70% dos ramais, né, onde a gente vai fazer a intervenção, no sentido de conserto de vazamento, já troca todo o ramal, para não ser mais uma emenda ali e ser mais um ponto passível de vazamento. E tem tentado, sempre que possível, com método não destrutivo, né? Puxar, né, por baixo da terra, o máximo que for possível, a tubulação antiga, para a gente não precisar, né, fazer, né, uma grande intervenção, né, na calçada, em vias, né, trazendo transtornos, né, e comprometendo outros equipamentos, né, que se encontram eventualmente naquele local. Mas de pressão, então, Piero, a gente fez um trabalho bem legal com uma empresa que, inclusive, hoje está super bem, né? Que foi uma startup, um dos primeiros hackathons que a gente realizou, né? E a gente levou os problemas que a gente tem com relação às perdas, né? Que a gente tem ainda, né, percentuais consideráveis, que a gente tem a dificuldade, muitas vezes, de localizar esse vazamento, e a gente tem o problema dos não visíveis, né? A gente tem os visíveis e os não visíveis, né? Os visíveis, ok, a gente sabendo onde está, é uma questão de tempo, né?
que aí é um outro problema que depois eu vou comentar, né, a questão justamente da gestão das equipes, né, a qualidade do serviço prestado, a qualidade da própria contratação daquele terceirizado. Isso hoje é um problema grande que a gente tem, né, maior muitas vezes do que até a própria tecnologia. Mas a gente, né, tendo essa dificuldade, né, com relação a dar vazão, né, justamente aos vazamentos, a gente buscou isso por meio de um hackathon, né? Isso foi em 2020, depois de 2021 novamente, e procurou, né, então, repassar o problema para o mercado, né, para empresas, para startups que quiserem apresentar alguma solução ou desenvolver. Nós tivemos, né, a grata surpresa de uma empresa bastante competente, aí, a Galáxia. Na época eles estavam começando, de desenvolver, né, uma espécie de controlador de pressão, né, a ser instalado, né, em equipamentos, né, como boosters, né, ou VRPs, que permitia, né, fazer ali a inferência, né, da pressão por meio de telemetria, né, por meio de IoT, rede LoRa, para a gente poder, né, saber, por meio, né, das informações que eram transmitidas, se há, né, indícios de vazamento, especialmente, né, monitorando mínimas noturnas, né, fazendo triangulação com dados históricos, né, fazendo, né, quando possível, né, tendo informações de ruído, né, log de ruído, a gente consegue fazer essa triangulação, às vezes até para localização, precisa de pontos de vazamento, geralmente, né, instalando em pontos críticos da rede, né, então, em boosters, né, em ponta de rede, em boosters, né, que são próximos, né, de lugares, né, onde a pressão, ela costuma oscilar, né, no decorrer do tempo. Então, eles desenvolveram um aparelho, né, um equipamento, né, com sensores, compraram os equipamentos, tudo. Inclusive, hoje parece que até as plaquinhas, né, eles criaram um circuito impresso. No primeiro momento, eles fizeram, né, pega tipo um protoboard, né, tu vai ligando ali os componentes eletrônicos e é uma coisa gigante, né, a caixa. E parece que até hoje eles já conseguiram fazer a impressão, né, num circuito desses eletrônicos, né, impresso, e já estão produzindo em escala para fazer ali os equipamentos para poder comercializar, né. Então, mas eles começaram desenvolvendo conosco com esse objetivo, né, ou seja, dar a gente medir pressão, tá, e utilizar as informações para, de forma aí, preditiva, né, poder identificar eventuais vazamentos que a gente tenha na rede. Aí, né, ok, né, a gente fez os testes, a gente teve êxito, né, inclusive, num segundo momento, né, a gente fez um hackathon, e eles foram novamente vencedores para fazer os testes em VRPs, né, na primeira edição foi em booster, aí depois eles fizeram uma prototipação em VRPs, até hoje eles continuam sendo parceiros nossos, então, isso foi muito legal, porque é um trabalho de concepção da solução, ou seja, não é uma aceleração, simplesmente você já tinha o produto e a gente vai testar se funciona com a gente. Não, eles desenvolveram junto conosco, né? A gente, inclusive, né, bancou compra de componentes eletrônicos, né, para se fazer, a fazer as instalações, né, a utilizar acesso, né, à internet, enfim, justamente para poder fazer com que o produto ele tivesse, né, lograsse êxito. E, de fato, né, a gente conseguiu tirar muitas informações e hoje a gente tem boa parte dos nossos equipamentos, né, no sistema de abastecimento sensorizados, né? Não são dessa empresa, né? É feita uma licitação, ganha, né, quem ofereceu o melhor valor, mas esse trabalho ajudou a gente a modelar exatamente o que precisava, né, ser feito. Inclusive, a gente ainda está trabalhando, porque tem, né, a possibilidade agora do uso da IA, que talvez esse seja uma das maiores tendências, né, é utilizar o que o software puder fazer para nos ajudar, né, a inteligência artificial, para a gente, né, poder, vamos dizer assim, reduzir tempos, né, entre a identificação e a realização da intervenção, né, entre a localização mais precisa, enfim, a melhor forma, né, que puder ser consolidada, né, dessas informações,
nos ajuda a justamente evitar que a gente tenha a segunda situação, né, que eu vou comentar, que é algo que gerou também uma inovação, aí não passou pelo nosso escritório, mas e foi encabeçado pela nossa área, que é a CIOP, né, que é aquele Centro de Inteligência Operacional, que hoje lidera as ações de perdas, né, embora cada área contribua, né, com vários contratos, eles têm hoje os contratos de performance, né, as performances de perdas, tanto a perdas aparentes, que já praticamente finalizou, e os de perdas físicas, né? Ou seja, usei uma inovação aqui para a região, acho que foi o primeiro aqui em Santa Catarina, uns dos primeiros, da forma, né, como ele foi modelado, porque a Sabesp já vinha trabalhando, né, com essa temática, mas a gente acabou fazendo uma série de melhorias, de mudanças. Então, era algo que a gente estava, vamos ver se vai funcionar, enfim. E a gente conseguiu rodar o primeiro com resultados bem interessantes, bastante coisa, muito aprendizado também. E, então, equipes executando, ou seja, a gente queria sair daquele negócio assim, ok, a gente está achando os vazamentos, a gente está achando uma ligação clandestina, ou seja, a gente está achando o problema, mas a gente não tem desempenho, não tem produtividade de quem vai executar. Então, por que a gente não passa isso para o terceiro? Diga assim, ó, quanto mais você fizer, quanto mais for melhor a tua performance, mais você vai ganhar do resultado, do líquido, né? Entre quanto era e o quanto agora a gente está tendo dessa redução, né? Esse gap, né? Esse range, né? Entre o valor anterior e o valor agora, né? De volume de água, né? De ganho, né? De medição, para que tu possa remunerar ele, então, em função do próprio desempenho dele, né? Então, uma coisa, né, é a tecnologia, e a outra coisa é tu ter justamente qualidade de gestão, qualidade de desempenho, né? Qualidade, no caso, né, quando o desempenho é contratado, então, do contrato e do processo de contratação, né, para que tu possa contratar bem também. Então, né, essas duas variáveis, né, a gente acabou trabalhando assim mais recentemente. O que a gente também trabalhou, né, em termos de inovação, né, são as fotos de satélite, né, uma tecnologia também que algumas empresas já utilizavam, a gente não sabia se ia funcionar aqui pela própria natureza, né, das redes e né, da própria cidade, uma cidade bastante nebulosa, né? Joinville, a cidade chove muito, se a qualidade ia ser boa, se a gente ia conseguir ter uma boa precisão. E fizemos, então, né, aquelas fotos de satélites, né, que ele identifica pelo cloro, né, residual que tem nas redes, então tu consegue saber se tem água, teoricamente, fora do traçado, né, da rede, teoricamente é um potencial vazamento, especialmente para os não visíveis. Então, assim, a tecnologia, ela ótima, foi boa, a gente tem conseguido, né? Mas, de novo, aí a gente cai novamente, ok, nós temos possibilidade de identificar com uma precisão relativamente boa, né? Não foi algo assim, né? Espetacular, vamos dizer assim, porque existe o erro, né? Assim como a gente faz as identificações, né? Nas pesquisas de vazamentos não visíveis, que nem sempre a gente logra isso na hora de fazer ali a intervenção nas fraudes, da mesma forma, mas a assertividade era boa. A questão é, de novo, né, recai aonde? Em mão de obra. A gente precisa, eu sei onde tem o potencial vazamento, mas eu preciso de gente, né, eu preciso de equipes que performem, né, eu preciso de qualidade de serviço para que a gente possa, de fato, desempenhar ali, né, vamos dizer assim, uma contrapartida, né, pelo que a tecnologia nos trouxe, né, a tecnologia nos indicou, agora eu preciso, de fato, ir lá, né, fazer o serviço e resolver o problema, né, daquele vazamento. Eu acho que tu trouxe um cenário que é muito similar, né, a muitas empresas, com certeza, né, esse contexto, né, da dificuldade efetiva de corrigir os vazamentos depois de encontrados. Mas eu quero destacar aqui duas coisas que eu acho que são bem importantes de destacar da tua fala. O primeiro ponto é que a inovação ela precisa ser compreendida como um investimento potencial.
Ou seja, as empresas não podem imaginar que a inovação é algo que eu vou investir para já ter um retorno imediato. É algo que eu tenho que desenvolver, eu tenho que financiar, eu tenho que ajudar as empresas, né, a desenvolverem essas soluções, porque são coisas que, como tu bem comentou aí, elas nem sempre são soluções acabadas. A maioria das vezes, as inovações não são soluções acabadas. Então, as empresas, as companhias precisam ter essa consciência de que é importante ter linhas de financiamento, né, para ajudar a promover essas soluções, porque tu não vai ter inovação se tu não financiar ela desde o início ali, né? Então, a própria companhia tem interesse na redução dessas perdas, em ter essa economia, então ela precisa fazer esse investimento antecipado para, de fato, florescer a inovação dentro do seu seio corporativo e, depois disso, essas inovações, de fato, trazerem as soluções. Então, esse é um ponto que é importante destacar, né? Porque há uma mentalidade de que a inovação é contratar uma solução pronta que vai resolver todos os problemas. Não, a inovação ela é uma mentalidade que tem que estar dentro da empresa e que, inclusive, uma das mentalidades é essa: a empresa tem que estar à frente, financiando essas empresas de inovação também, ajudando, né? Porque as empresas de inovação normalmente são pequenas empresas, startups, né? Que elas precisam desse suporte para que depois que a solução estiver consolidada, bom, eventualmente a empresa até vai ter uma participação no capital intelectual ali daquele desenvolvimento, enfim, né? Mas esse é um ponto importante, assim, né, da gente destacar, né, Thiago? O outro ponto, assim, que eu queria destacar da tua fala é que existem alguns mecanismos de promover a inovação dentro das companhias. Como tu citou aí, alguns eventos, né, como hackathons, são eventos onde a companhia apresenta problemas que ela tem e empresas que imaginam que podem resolver ou ajudar a resolver aquele problema fazem uma proposta lá e aí a companhia seleciona entre essas propostas. Olha, eu dei 3 tipos de problema e apareceram essas companhias que apresentaram essas soluções aqui e nós vamos fazer essas soluções nascerem. E aí a companhia vai investir, né, também nessas soluções para desenvolvê-las. Então, o primeiro ponto é que a companhia precisa compreender que ela faz parte do desenvolvimento, ou seja, ela tem que financiar aquilo ali para que a inovação de fato aconteça, né? E o segundo ponto é que ela tem que criar mecanismos. E aí vocês aí criaram o mecanismo dos hackathons, que é uma das formas, né? E tem outras formas, né, de trabalhar a inovação, mas muito interessante. E bom que esse mecanismo surtiu efeito aí para vocês, inclusive desenvolvendo soluções próprias aí, como tu citaste aí, né, o surgimento da Galáxia, né, que é uma empresa que já é conhecida agora no setor, enfim, né, já faz essa solução não só aí com vocês, mas com outras companhias também, né? Perfeito, perfeito. Não, é exatamente, tu bem pontuou, Piero, a questão, né, só para pontuar esses 2 pontos, o capital de risco, né, a gente tem uma mentalidade no Brasil, e não só no saneamento, de que a gente quer o quê? Uma solução já na fase de escalamento, ou seja, ela já funciona e eu quero só acelerar o processo, fazer algumas melhorias, porque eu não quero risco, eu já quero ela, né, quero a empresa formada, já quero ela funcionando, né, já quero tudo certo. Aí, como ela é pequena ainda, eu sou uma empresa maior, eu dou um recurso, né, e eu acelero algum desenvolvimento mais específico para me atender. Ok, legal, isso é importante também. Mas quando tu tem uma ideia, quando tu tem alguém que de fato tem uma solução ali que pode realmente resolver, porém o cara não tem nada de dinheiro, o risco é gigantesco, a chance de falhar é grande. Como foi o pessoal da Galáxia ali, né? Eles não vieram já com a empresa consolidada, vendendo o produto e a gente só customizou. Não, a gente ajudou a criar o produto, né? E a desenvolver o serviço depois, né? O combo, vamos dizer assim. Então, isso a gente vê que ainda tem pouco, né? E é fundamental que a gente tenha essa mentalidade. Tanto que a minha tese que tu mencionas, ela é justamente isso: gestão de riscos integrada ao processo de inovação. A gente sabe que tem risco, mas o risco. E aí eu vou citar um outro instrumento que surgiu, que é muito bom, que a gente está usando em quase todas as contratações agora que envolve inovação, que é justamente para tu trabalhar a questão do risco em serviço público, especialmente em empresas públicas, né? A gente é uma estatal. Então a gente tem pelo menos essa mentalidade muito de mas eu vou colocar dinheiro e não vai dar certo. E, pô, como é que eu vou justificar que eu botei dinheiro e não entregou valor? Mas o não dar certo é o valor também, né? Ou seja,
Tu sabe que esse caminho não, desde que seja comprovado, desde que tu demonstrou que foi o processo, né, foi feito com toda a lisura, mas é isso, tu vai fazer 10 para, de repente, 2, 3 darem certo, mas essas 2, 3 pagarem 1.000, né? Então, isso é bem importante. E esse instrumento é o contrato público de solução inovadora, né, do marco das startups, que permite que as empresas públicas elas façam, por meio de editais de chamada pública, de hackathons, enfim, de alguma modalidade, façam um filtro, né, por meio ali de uma comissão que avalie tecnicamente as soluções e dê ampla possibilidade de competição, né, os participantes, faz uma chamada e participam, seja por hackathon, ou seja só apresentando proposta, né, como um edital, mas tu faz um contrato o quê? De teste. O contrato público de solução inovadora é um contrato de teste. Ele é um contrato que tu vai testar algo. Tu vai dizer assim, ó, eu vou fazer A, B, C e D. O que eu quero entregar? É o F. Né? Vai dar certo, eu não sei, mas eu vou fazer A, B, C e D, né? E vou entregar o F, ou pretendo entregar o F, né? Então, tu vai dar recurso para essa empresa, ela vai fazer o A, B, C e D e vai entregar um resultado que pode ser o F, pode ser que não. Então, tá tudo certo. Ela não precisa devolver. Mas, se der certo, se ela entregar o F, ou o F+, né, de repente surpreendeu, e a gente teve várias situações, inclusive na companhia, né, envolvendo outras inovações, né, como eu mencionei antes, a gente está com algumas inovações bem interessantes na parte de esgoto, né, na parte de lodo, na parte de outras soluções de tratamento, né, de efluente, mas se der certo, tu pode automaticamente converter no contrato de fornecimento, sem precisar fazer uma licitação. Então, tu fez o teste, provou que o teste deu certo, tu pode converter isso num contrato de fornecimento, por 2 anos mais 2 anos, até 4 anos, né, o contrato de teste, o contrato público, ele é de 6 meses mais 6 meses, dando certo, tu pode converter num contrato de fornecimento, 2 anos mais 2 anos, de até, se eu não estou enganado, 8 milhões de reais o valor total do contrato. Então, isso tem sido assim, uma revolução, a gente tem feito, usado muito, né? Claro, dentro do nosso tamanho, a gente não é uma empresa tão grande, né? Mas sempre que a gente pode, a gente tem seguido esse processo, que ele já é um processo bem rigoroso, né? Ele não é um processo, vamos dizer assim, né? Que ele flexibiliza documentos e tal, não. Ele é um processo bem, tem que ter matriz de risco, tem que ter uma comissão formada por gente da universidade, pessoas com notório conhecimento, tem todo um processo, mas é para teste, ou seja, já na condição assim, ó, não sei se vai dar certo, né? Tira aquele medo que se tinha antes, né, do gestor do contrato, de que, e se eu não conseguir entregar o que foi prometido, né, tudo bem, né, o importante é que tu cumpra o cronograma, que tu instale, que tu faça o teste, que tu faça, né, confronte ali com os requisitos de qualidade, legais, enfim, que tu prometeste, para ver se vai ou não lograr êxito, e se lograr, tem a possibilidade de escalar sem fazer uma licitação, convertendo num contrato de fornecimento. Então, a gente já fez isso, né, alguns, inclusive, né, a gente fez alguns contratos de fornecimento, justamente, inclusive, softwares, né? A gente desenvolveu um software também, mas aí mais focado a parte de fiscalização de obras, né? Parte de apontamentos de obras de expansão, né? Mas, né? Como eu mencionei, isso pode ser aplicado a qualquer tipo de inovação, né? Inclusive se envolver, né? Alguma temática de perdas. Legal. Bom, então agora a gente, então, para quem ainda não sabe, a gente já tem lei, então, da inovação, então já é possível tu aplicar a inovação com o respaldo da lei. Hoje, uma empresa pública já pode fazer processos inovadores que não dependam de licitações complexas, né? Apesar de serem processos bem robustos, como o Thiago menciona ali, né? Mas já existe o arcabouço jurídico aí para se tratar esse tema de inovação dentro do seio das empresas públicas também. Agora, partindo para uma questão mais sobre os desafios da implementação do setor aí, Thiago, por que o setor de saneamento ainda enfrenta dificuldades para implementar e escalar as inovações, especialmente na área de perdas? Então, eu vejo que, né, quando a gente fala de perdas, né, quem conhece, né, quem atua, né, na área do saneamento, ou especificamente, né, na gestão de perdas, por meio de N, né, processos que contribuem aí para
né, ou redução ali do volume disponibilizado, ou aumento, né, do volume utilizado, né, no âmbito ali da micromedição, a gente percebe que a gente tem ativos muito caros, né, a maior parte dos ativos nesse contexto, né, de redes de água, né, onde a gente tem desde, né, do processo de produção, né, todo o processo ali de distribuição, de reservação, depois e nesse processo de distribuição entram, né, os boosters, as válvulas, né, cada vez mais robustas, né, mais tecnológicas. Aí temos depois todo o processo, né, de micromedição também, que envolve todo o parque de hidrômetros, né, o processo de leitura, e agora também, né, estão se tornando mais robustos, né, com tecnologias aí de IoT para leitura, né, em tempo real, para medição em tempo real. Então, se a gente for ver, e aí nesse meio tudo a gente tem o quê? As redes, né, que talvez seja o maior dos ativos, o cadastro técnico. Então, por que é difícil muitas vezes, né, a gente reduzir perdas? Porque os investimentos eles são altos, especialmente perdas físicas, né? Fazer um retrofit, né? Fazer uma melhoria, né? Nos processos que envolvem principalmente ali a distribuição, né? A produção, distribuição. Então é difícil, né? A gente conseguir às vezes, né? Em curto espaço de tempo fazer uma troca de equipamentos caros ou de redes antigas, especialmente redes que às vezes estão em lugares cujo transtorno, né, ele é elevado por serem lugares às vezes densos, né, de mobilidade, né, de trânsito, regiões centrais. Então a gente tem um investimento que é alto, que é elevado. A gente sabe que esse investimento é elevado e muitas vezes as empresas elas não dispõem desses recursos para investirem, né, em ativos tão elevados. Então fazem, né, uma substituição pequena de redes, né, principalmente as redes mais grossas, de ramais, os equipamentos vai usando até quando dá, né, vai fazendo às vezes só manutenção, às vezes corretiva. Então, eu vejo que talvez o maior desafio, né, envolva o elevado custo, né, o elevado investimento, né, vamos dizer assim, nesses ativos, o que não permite fazer isso num curto espaço de tempo. A questão no nosso caso aqui, né, pelo menos na região aqui de Santa Catarina, a gente tem muito problema da mão de obra, né, quando a gente tem um período, às vezes, de aquecimento, de pleno emprego, é um serviço, assim, onde o pessoal acaba, às vezes, fugindo, né, eles acabam indo saem desse trabalho, que é um trabalho que a gente sabe, é um trabalho complexo, insalubre, tem que entrar dentro de vala, dia frio, dia quente, no asfalto ali. Então, às vezes, né, acabam migrando para outros serviços ou para trabalhos em outras áreas, o que gera um turnover absurdo, né, para as empresas que prestam serviço, absenteísmo alto, isso gera baixa produtividade, isso gera baixa qualidade de serviço, aí tu tem que refazer, né, o conserto, ou atrasa, né, e a gente tem um problema muito grande hoje, que é o tempo de conserto, né, um dos maiores vilões do vazamento é a água que está vazando, seja de forma visível ou não visível, principalmente não visível, e é o tempo que tu tens para justamente fazer esse conserto. Então, se conseguir trabalhar isso também com performance, né, com desempenho, passando para o terceiro, ele vai tentar, apesar de ser difícil, né, ele tenta, né, sempre fazer a reposição na mão de obra, sempre buscar conseguir, né, uma melhor eficiência, mas se tu colocar isso no contrato, ele vai buscar ainda mais, né, formas de conseguir entregar esse serviço de manutenção, né, principalmente de consertos, né, manutenções, de melhorias também, pequenas melhorias, de uma forma que, né, ambos ganhem, né, ou seja, ele fazendo traz um benefício para a companhia, né, que vai vazar menos, e ele recebe, né, teoricamente um adicional ali, né, um valor de premiação, né, por conseguir fazer em menos tempo, ou um não desconto, né, por não performar, né, ou seja, ele vai ter de alguma forma um benefício financeiro, né. Então, hoje os desafios, né, para assim dar uma boa resumida, então dizem respeito a essa questão ao custo, né, o investimento elevado dos ativos que envolve, a gente sabe que as redes elas são muito complicadas e
e não são, do ponto de vista, né, da visão da opinião pública, né, não são bem quistas, né, quando tu vai fazer uma intervenção. Então, qualquer intervenção gera transtorno, então as pessoas, né, seja de desabastecimento, seja transtorno mesmo de mobilidade. Então, além, né, de ser um investimento elevado, as empresas precisam não terem recursos para fazer isso, ainda gera transtorno, né, e isso acaba, às vezes, demorando mais. E a outra questão, né, a questão da gestão, né, da gestão de equipes, né, da parte que envolve realmente a prestação do serviço. E outra coisa, agora lembrando também, que eu vejo que é um desafio ainda, é a questão que diz respeito à qualidade da informação. Porque quando tu tem 100%, né, de macromedição, tu sabe exatamente quanto de água está sendo distribuída, está sendo bombeada, né, vamos dizer assim, né, está sendo tratada, distribuída, né, que vem das estações de tratamento, e tu sabe 100% para onde ela está indo, né, do ponto de vista, né, da micromedição, né, ter os hidrômetros, tu consegue, teoricamente, ter um número mais preciso, né? Fizer sempre as calibrações, né? Utilizar hidrômetros confiáveis e ter sempre calibração dos macromedidores, isso já vai permitir que, teoricamente, tu tenha informações, né, sobre o processo aí de volumes, né, envolvidos, mais preciso. Claro que setores, né, ter setorização para tu poder ir diminuindo, né, e ter né, a possibilidade de descobrir dentro de pequenos DMCs, né, pequenos setores, o quanto está entrando de água e o quanto está sendo, quanto está chegando na casa das pessoas, né, permite que tu tenha, logicamente, ações prioritárias, né, em bairros ou em áreas de abastecimento específicas, para poder ser mais assertivo também, né, se precisar fazer um investimento, sabe, porque naquela região tem os 70% de perdas, então eu vou fazer lá, né, em detrimento da outra que tem 23%, por exemplo. Né, então, saber isso, né, por meio de setorização, né, ajuda bastante. Aí a tecnologia ajuda também nesse processo, né, sensores, né, em pontos críticos. Então, a qualidade da informação, do dado, né, não basta ter muitos dados, tem que ter dados que sejam precisos e permitam, né, que tu tenha inteligência na atuação, né. Então, confiáveis, né, tu medir tudo e poder cada vez mais, né, segmentando isso para ser preciso, né, na intervenção. Aí isso ajuda até a tu, né, direcionar melhor seus investimentos, reduzindo aquele montante inicial. Então, talvez esses sejam alguns desafios, né, que eu vejo ainda no setor, para que a gente consiga escalar mais rápido, porque tecnologias tem muita coisa legal, tem muita coisa, muitos softwares bons. Toda semana tem alguém trazendo uma tecnologia, só que a questão, né, não adianta tu saber, não, tá vazando, a gente sabe, mas aí tem problema com relação, né, ao investimento que tem que fazer, se o problema é um problema de ativo, ou de qualidade da prestação do serviço, tu não consegue ter produtividade. Então, né, eu acho que, pelo menos na nossa ótica, né, de companhia, são alguns pontos aí que a gente pode ponderar. Perfeito. E pensando agora, Thiago, avançando aí nos nossos questionamentos aí, passando para pensamento de futuro, assim, nas possibilidades de transformação do setor. Quais as tendências de inovação aí mais promissoras para revolucionar a gestão das perdas d'água nos próximos anos aí que tu tens acompanhado? Então, o que a gente vê muito, né? Claro, que não tem como, né? Eu vou falar assim, tem um mundo perfeito e tem um mundo real, né? O mundo real a gente precisa ainda corrigir problemas que são problemas de base, né? Como eu mencionei, assim, a questão de ter, né, uma empresa que consiga, né, prestar serviços com qualidade, comprar e aplicar materiais de qualidade, que a gente consiga fazer o feijão com arroz, vamos dizer assim, bem feito, né? Mas pensando que a gente seguiu a cartilha e conseguiu, né, fazer boa parte do feijão com arroz, claro que existem tecnologias para ajudar também a fazer o feijão com arroz de uma forma um pouquinho mais rápida, mais incrementada, né? Mas, olhando em termos de tendências tecnológicas, tem muita coisa hoje com IA, né? A inteligência artificial, ela está sendo embarcada dentro do software, então todos esses dados, né, como eu mencionei, né, a gente tem muitos dados de eventos que acontecem, né? Um evento de vazamento, um evento de reclamação, um evento de pressão, né, que caiu, né, onde não era para cair,
a própria, os ruídos, né, quando a gente tem medição de ruído, ou seja, tem vários indicativos que, às vezes, né, a gente pode graficamente tentar interpretar, mas se tu tem, né, um algoritmo por trás ali, né, tu consegue uma resposta muito mais rápida, muito mais ampla. Então, a IA está sendo incorporada hoje dentro dessas ferramentas. Existem hoje ferramentas, né, MES, principalmente, como o Takadu, né, que tem ajudado a fazer essa parte mais de gestão de ocorrências, de eventos, né, com notificações, com ações mais pontuais, e cada vez mais essas ferramentas ou outras específicas, elas têm sido trabalhadas com o auxílio de IA, realidade virtual aumentada, o digital twins, a parte, né, de criação de gêmeos digitais, a parte de simulação, ela é essencial, né? Não tem como tu trabalhar hoje na gestão de perdas sem tu fazer simulações, né, utilizar realmente sistemas de simulações hidráulicas para tu saber exatamente, né, claro que para isso, como eu falei, né, tu precisa ter informações que sejam precisas, né, que sejam qualificadas para tu poder imputar, né, dentro do teu sistema de simulação, para tu poder ter, de fato, né, respostas, né, que sejam precisas para tu saber onde fazer a intervenção, onde instalar VRP, onde instalar um novo reservatório, fazer uma mudança por uma rede mais grossa, né. Então, isso, a simulação aí eu não sei se talvez faça até parte do feijão com arroz, né? Não sei se é uma inovação, talvez já seja algo que deveria ser parte da cartilha, né? Mas usar a IA, né, a inteligência artificial, que ela vai aprendendo vamos dizer assim, com o modelo do teu sistema, eu vejo assim que é uma tendência promissora, né? Para que tu possa utilizar esses vários dados de uma forma inteligente, né? De uma forma a tu poder direcionar melhor esse investimento que muitas empresas não têm, né? A realidade virtual aumentada, a gente vê, assim, várias tecnologias para fazer inventário de rede, né? Ela é muito utilizada para tu poder identificar óculos, né, de realidade virtual. Então, se tu tiver uma base, um cadastro técnico, uma base, um digital twins ali, né, uma simulação, principalmente das redes, bem precisa, tu consegue, né, e isso, né, georreferenciado, né, de forma que se tu for num lugar da cidade e tu botar o teu óculos, tu consegue ver a rede, né, com meio da realidade virtual aumentada, né, consegue ver qual é a rede que está passando, aonde que ela está passando. Então, é algo ainda, né, bem incipiente, mas é algo que vai trazer, assim, bons resultados, e com certeza, né, já tem trazido, né, fora, né, onde a gente tem esse inventário mais preciso, né, esse cadastro E é integrado. uma tendência, e é uma É uma tendência. tendência, né? Você pontuou, então, Thiago, pelo menos três tendências aí, né, que tu enxergas aí, né, na área de saneamento. A IA, que é indiscutível, que é uma tendência não só no saneamento, né, em qualquer coisa hoje em dia, a IA é uma tendência. A parte de modelagem, né, que talvez a modelagem em si já seja algo que deveria estar incorporado no saneamento, né, nem se poderia mais considerar a modelagem em si como inovação, mas talvez a forma de aplicar a modelagem, né, possa ter algum tipo de inovação para contribuir ainda no saneamento, né, e as realidades virtual e aumentada aí, né? Então, são tendências certamente, né, e que a gente já tem visto por aí. Bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a participação do Thiago Schorner. Quero agradecer imensamente pela sua participação e generosidade em compartilhar o seu conhecimento aqui conosco e também aproveitar essa oportunidade, Thiago, para te pedir, do mesmo modo como a gente sempre propõe aqui aos convidados, que deixe sua mensagem final de motivação para as pessoas aí que estão nessa jornada das perdas e que queiram ajudar a fazer um saneamento mais eficiente e sustentável através da inovação. Muitíssimo obrigado. Tá contigo a mensagem final aí. Legal, Piero, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, parabéns, né, pelo projeto, pela iniciativa. Hoje, pelo que eu vi, é o episódio 14, né? Então, Isso. já tem um bom acervo aí de material. Espero que esse também, né, esse vídeo também contribua um pouquinho mais aí para quem está atuando nessa área. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que perdas, ela é algo
a gestão de perdas, né, seja, né, perdas na área do saneamento, seja perdas em qualquer área, é algo contínuo, né, perdas é algo que a gente sempre vai estar trabalhando, porque se tu relaxar, elas vão aumentar. É um trabalho caro, é um trabalho complexo, é um trabalho que envolve várias áreas, ele é um trabalho que muitas vezes ele é desmotivador, porque às vezes tu faz e parece que não está, né, parece que tem alguma coisa que não está funcionando, que não está dando certo, e de repente tu percebe assim, opa, é o que a gente sempre fala assim, pô, a gente fez tantas coisas, mas a gente não vê a produção diminuindo. Tudo que a gente está fazendo devia produzir menos água, né? E uma hora chega, se tu fizer, né, com afinco, se estiver de forma, né, integrada, buscar sempre, né, inovar, e aí a inovação é importante, é fazer diferente, com certeza os resultados virão, tu vai ver de fato, né, isso chegando na estação de tratamento, vai poder produzir menos, tu vai ver que as pessoas que eventualmente não recebiam água em alguns pontos, né, demandas reprimidas vão deixar de existir, as pessoas vão ter maior regularidade no abastecimento, enfim, né, tu vai ter um sistema muito mais preciso, né, do ponto de vista, né, do atendimento, né, aos padrões aí de regularidade, né, de qualidade no abastecimento, quando a gente faz esse trabalho aí, né, de forma a realmente, né, escadinha, degrauzinho a degrauzinho, né, médio, longo prazo, muitas das vezes, né, mas o resultado vem, ele chega, pode pivotar, né, pode não dar tão certo como se esperava, mas é necessário tentar, é necessário fazer diferente, é necessário, enfim, buscar alternativas aí de forma constante e gradativamente, né, para a gente poder aí atingir patamares aí econômicos de perdas, né? Tá certo, Thiago. Muito obrigado aí, um grande abraço. Até mais. Grande abraço.